muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse podcast aqui, Areco Talks, mais um. Dessa vez eu tive a grata surpresa e honra de receber o Matheus da Fiolux. Ele é um dos nossos clientes e tem alguns diferenciais muito interessantes lá. É uma empresa, é uma indústria, sim, que é o nosso foco como provedor de soluções de software, né? Mas eles têm uma característica muito especial que ele é além de ele ser um gestor preocupado com as questões administrativas, ou seja, contábil, custos, recursos humanos, financeiro, vendas, compras, giro de estoque e tal, o Matheus ele também tem umas características interessantes que ele conhece bastante do mundo técnico aí de bancos de dados, planilhas mais avançadas, BI, programação. Então a gente tem uma interação um pouco diferente de vez em quando, né? Podia ser mais, né? E estamos juntos aqui, vamos bater uma bola, vai ter algumas perguntas aqui bem macro aí sobre o que é importante entre uma empresa que consome ERP e o seu provedor de ERP e outras coisas. Bem, vamos dar o start aí? Matheus, por favor, fala um pouquinho de você, da tua carreira, do teu histórico aí, vamos conhecer um pouco do Matheus. Opa. Bom dia, boa tarde, boa noite, como o Álvaro disse. Eu sou o Matheus, estou na Fiolux aí desde 2010, estamos bastante tempo aí na indústria. Nasci praticamente dentro da indústria e temos esse relacionamento aí com a Areco desde 2017. Eu fui um dos responsáveis pela implantação do sistema na época. Foi onde, na verdade, até aproveitei essa oportunidade para aumentar a minha participação ali na empresa, nas rotinas, no dia a dia. E desde então estou responsável por esse processo, pelo sistema como um todo. E hoje eu sou o diretor de tecnologia, responsável pela parte de TI e entre outras questões mais técnicas, como desenvolvimento e etc. dos produtos. Entendi. Você até comentou um pouco de um diferencial que vocês têm nos transformadores que vocês fazem, né? Que foi algo que vocês criaram, provavelmente o jeitão de fazer, as máquinas que usam para fazer, né? Quem que é o pai da criança disso aí? A gente desenvolveu a tecnologia específica aí para os transformadores. A gente juntou tecnologias, coisas que já existiam em outras áreas, incorporamos para o nosso produto. E foi um marco muito forte para a Fiolux, que a gente é uma tecnologia exclusiva. Só a Fiolux fabrica transformadores com essa tecnologia. Hoje já tem alguns concorrentes tentando copiar, mas a gente está com isso desde 2015, já faz aí 9 anos, agora está começando a ter alguma coisa. E ele trouxe um diferencial competitivo muito grande, que reduziu muito o custo de matéria-prima, de mão de obra, aumentou muito a capacidade produtiva. Então foi um momento ali que a gente diferenciou. Eu me lembro quando a gente começou o processo de implantação no software com vocês, né? E o nosso profissional que foi lá fazer, acho que a maior parte dos treinamentos foi o André, que hoje, obviamente, está muito mais gabaritado do que quando ele foi lá alguns anos atrás, mas ele já era competente no que fazia. Eu me lembro dele fazer um comentário, né? Que era... que ele ia lá, fazia a apresentação lá das rotinas, dos recursos que você estava participando assim, do treinamento. Aí ele falava assim, poxa, ele fica quieto lá, não pergunta nada tal. Só que aí eu vou embora. Aí no dia seguinte, ou uma semana depois, quando eu volto, tá tudo feito, tá tudo andando, né? O cara realmente entendeu o que pegou, né? Aí eu te faço uma pergunta que eu acho muito importante para a gente como fornecedor de software, né? Essa característica que é positiva, você acredita que é por você já ter um background mais técnico ou tem a ver com o teu comprometimento com o negócio também ser mais alto, as duas coisas? O que você acha que fez esse diferencial onde vocês entregaram mais resultado mais rápido e de forma mais autônoma? Perfeito. Eu acho que é uma soma de tudo. Sem dúvida o comprometimento, né? Como eu comentei aqui, foi um momento que na empresa eu ainda não tinha uma posição muito forte, estava me inserindo ali na empresa, as rotinas administrativas, etc. Então foi uma oportunidade pessoal minha de participar mais ativamente, então foi meu foco, abracei aquilo 200%. Tem esse background técnico, então a maior parte dos conceitos ali, coisas já me eram familiares, então consegui desenvolver um pouco mais rápido.
E tem um pouco uma questão pessoal ali, eu tenho uma facilidade com esse tipo de coisa que desenrola, vai bem. Então, juntou aí, acho que esses 3 fatores e com certeza impacta muito, né? Eu sei que no resultado ali final ajudou muito. Eu sei que você é muito comprometido com o negócio, assim como eu sou muito comprometido com o negócio da minha empresa, né? Acho até que essa é uma das partes do empreendedorismo que faz a gente ganhar resiliência constantemente. Não é fácil, nenhum negócio é fácil, tá? Sempre que a gente olha o negócio do outro, a gente fala, não, aquilo é muito mais fácil que o meu negócio. Não tem negócio fácil, não existe, tá bom? Todos têm dores e tal. Mas tem uma parte de motivação, né, que é um pouco sentir prazer de fazer aquele trabalho, de resolver aquilo, que faz com que a gente às vezes nem perceba as horas passar. Você vai ver, já é não sei quantas horas da noite você está lá ainda, aí decifrando, finais de semana e tal. Eu sei que isso é coisa mais de empreendedor, em todas as áreas, não é só na nossa, tá? Mas aqui vem uma parte legal, né? Eu acredito que isso faz diferença, faz com que você use melhor algumas partes do software. Não estou dizendo que você use 100% tudo que a Areco oferece, tá bom? Mas eu sei que você usa algumas sem. Mas eu digo o seguinte, você consegue fazer com que essa energia, com que essa concentração, com que essa disposição de encontrar soluções e integrar e buscar uma meta consegue ir para outros profissionais da empresa e eles começam a replicar isso no time deles e tal? Sim ou não? Eu sei que você não estava preparado para essa pergunta. Não, vamos lá. Esse é um grande desafio. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade com essa parte. Então, geralmente eu fico mais com a parte técnica, montar a solução, apresentar a solução, fazer testes, cenários, etc. E essa parte de envolver outras pessoas, motivar outras pessoas, as outras pessoas ali da empresa que tocam isso, os outros gestores. Entendi. Eu digo porque eu percebo que isso é uma dificuldade em quase todos os negócios. Você montar times engajados com a mesma vontade de resolver problemas, a mesma, sei lá, às vezes agilidade. E eu não acho que as pessoas não tenham agilidade mental, eu não acho nada disso. Eu acho que às vezes não sei, ou não é a mesma energia, não é a mesma visão, talvez. Então, acho que essa de compartilhar as visões é importante. Mas esse é um desafio grande. Sim, até assim, quando você fala de uma solução geral, como um RP, né? O processo de implantação, definir parâmetros, etc. O que eu vejo que é mais desafiador, você precisa ter uma visão macro para entender como aquele processo impacta a empresa, o que naquele processo é importante ou não para a empresa. E ao mesmo tempo tem que ter uma visão micro, para entender como aquele processo vai ser executado, quais são as etapas, e como aquele controle que no macro é interessante vai impactar o micro. Porque às vezes tem um controle, uma informação, alguma coisa que você fala, uma visão macro é muito interessante, eu preciso ter isso, mas quando você desce no micro, é inviável você controlar aquilo. É impossível você determinar, ou inviável, né? Impossível, eu não gosto da palavra, mas inviável... É muito caro, talvez, né? É muito caro, ou você vai precisar ter um profissional muito qualificado para conseguir fazer aquilo num processo operacional. Então, fica inviável. Então, às equilibrar eu vejo, às vezes, esses debates muito claramente quando a gente entra em comissões de vendas, né? Não estou dizendo isso exatamente a Fiolito, porque eu nem me lembro direito como é que é o processo lá, mas em alguns lugares paga contra liquidação, paga contra faturamento, às vezes se mistura isso, que eu já não acho tão saudável, mas se mistura. E aí pode ter uma meta, alíquotas que sobem ou que descem, mas tem lugares que eu vejo que começam a fazer umas teias complexas na beça disso, né? E aí, como é que você vê os gestores conversando? Aí você está falando do macro e do micro, né? Às vezes essas políticas que parecem que vão motivar, que vão ajudar, às vezes na hora da implementação elas são muito complexas. E aí você fala, peraí, aí eu meio que a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu mudar um pouco essas coisas, não chego na mesma matemática, né? Como é que você vê esse debate entre ideias saindo da gestão ou da alta gestão e vindo para o mundo micro e fala, cara, eu vou precisar de 3 caras cuidando disso para esse controle funcionar, né? Ou vou ter que chamar a empresa de software e vocês vão gastar, sei lá,
uma centena de horas ou mais lá para os caras fazerem alguma coisa. Estou aqui Sim. fazendo hipérboles, né? O que você acha? Como é que é essa conversa aí entre a alta gestão e a turma que realmente vai executar? Então, eu vejo, até você comentou de um ponto aí, comissão, eu acho que vale talvez para metas ou tudo mais, né? É uma coisa do ponto de vista gerencial, gestão, muito delicado, que é a forma que você remunera as pessoas, ou dá um bônus ou qualquer coisa, diz como elas vão trabalhar. Então, nesse assunto específico, eu vejo que é num ponto que eu não economizaria recursos. Eu acho que se você entende que essa fórmula de remuneração é o que faz seu time produzir mais, o investimento para conseguir apurar isso que seja viável, lógico, tem que ser viável, né? Começa a depender de muitos fatores que começa a ficar subjetivo, isso é uma coisa que uma meta, uma comissão não permite, ela tem que ser objetiva, precisa e de preferência visual, né? Tem que estar aberta para cada um conseguir ver como que ele está performando, etc. Mas conseguindo atender esses quesitos, eu vejo que tecnicamente o custo, o desafio é muito pequeno. O desafio de gestão é muito maior que o desafio técnico. Então, eu acho que é um ponto que vale investimento para você remunerar de acordo com o que é bom para o seu negócio. Um assunto puxa o outro, né? Sim, que vai ainda. Em alguns dos nossos clientes, bom, eu vejo que existe essa visão que você acabou de colocar, tá certo? Ou seja, existe a visão de que investir em tecnologia, em ferramentas, em processos, às vezes é puro processo administrativo, é isso que você está investindo, né? É um investimento com retorno. E existem alguns lugares, né, em geral, indústria, que eu vejo uma dificuldade muito grande de encarar isso como investimento. É mais fácil, também sendo hiperbólico de novo, tá bom? É mais fácil o cara falar, não, vou gastar $1 milhão numa máquina, mas não vou gastar $20 mil num processo administrativo que vai fazer meu time performar melhor, que vai reduzir meu custo, que vai etc, 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 né? Você sente esse tipo de dificuldade lá ou não? Sim, sem dúvida. Também existe um pouco isso. A indústria tem muito... são duas coisas, eu vejo. Primeiro, indústria é muito associada à redução de custo e é necessária. Então, o processo industrial sem redução de custo, com desperdício, esse tipo de coisa, torna a indústria inviável. Então, você precisa ter muito trabalho e tudo mais. Aí é um ponto que a gente vem discutindo lá na empresa e a gente vem formando essa opinião, em não falar em redução de custo. Não falar em redução de custo, mas em aumento de eficiência. Que é a mesma coisa. Duas coisas que parecem iguais, mas são muito diferentes. Porque, como que eu posso falar? Muitas vezes você reduz um custo, você diminui um fornecedor, deixa de pagar um software, um fornecedor de serviço, alguma coisa assim. Só que isso faz com que o seu time produza menos. Então, quando você pega no final das contas o trabalho executado e o dinheiro gasto, você executou menos trabalho por dinheiro. Então, muitas vezes, nesse ponto que assim, aumentar a eficiência é muito diferente de reduzir o custo. Você deve, muitas vezes na indústria, assim, a sua capacidade, a necessidade, a demanda é aquela. Então, quando você aumentar a eficiência, automaticamente você reduz o custo. Verdadeiro. Mas eu vejo hoje que trabalhar com a eficiência é muito mais produtivo do que com redução de custo. Além de ser mais virtuoso, né? Ou seja, é mais motivador, né? O redução de custo, não estou dizendo que não exista, né? Mas remete um pouco àquele assunto de, vamos cortar o cafezinho, vamos cortar um monte de coisas. Não estou dizendo que não possa ser um gasto tolo, né? Mas às vezes é desmotivador, né? É proporcionalmente muito irrisório ao todo e ainda desmotiva um pouco o time. Então gerir é uma mistura de habilidades humanas, mais gerir recursos e processos e pessoas e dinheiro e é isso aí. É uma arte. Até assim, a gente mesmo olhando para o passado, a gente vê que em muitos momentos
tomamos decisões cortando custos. E depois de alguns meses, ou até anos, em alguns casos, a gente viu que a gente piorou a eficiência. Então, reduziu o custo, mas reduziu mais ainda a produção, a entrega daquele setor, daquele departamento, daquela função. Muito legal. Te faço uma pergunta agora, puxando o assunto de volta aqui para Eco, né? A gente tem junto com a RP, e eu sei que eu estou puxando a pergunta, porque eu sei que você tem um conhecimento técnico diferente aí, né? E a gente tem uma ferramenta lá que a gente chama de Enterprise Peer, que todos os usuários veem como manager lá, mas Enterprise Peer não é o executável manager. Enterprise Peer é aquele conceito de dicionário de dados, de criar toda a parte de estrutura com o banco de dados automática, ninguém fica dando comandos lá, de criar telas, de criar relatórios, de criar consultas, importação e exportação de dados, e tem muitas ferramentas, algumas ainda em projeto que surgirão, tá bom? Mas eu te pergunto, essa ferramenta você tem utilizado? Ela faz algum diferencial nesse teu processo de buscar mais informação, de conseguir dados melhores para te ajudar a buscar mais eficiência? Total, assim. Eu digo pela minha experiência, né, pela Pilux, mas eu acho que vale para todas as empresas. Hoje, você tem um sistema sem possibilidade de customização, pelo menos de relatórios, é inviável. Você vai ter necessidade de relatórios que ninguém mais vai ter. Tem muitos relatórios que eu desenvolvi, né, usando a ferramenta, que eu boto regra de negócio lá dentro. Então, sei lá, se o local de estoque é tal, calcula dessa jeito. Se o local de estoque é outro, calcula de outro jeito. E assim por diante. É uma coisa assim, você nunca vai conseguir colocar num relatório em outro sem ter essa customização. Nenhum empresa de software vai desenvolver um relatório com essa regra lá dentro. E mesmo que alguém faça, a chance disso mudar, por exemplo, o que eu falei, local de estoque. Daqui a pouco mudou alguma coisa na organização, não é mais daquele local, é outro, ou tem 2 locais que precisam daquela particularidade. É uma coisa que muda muito. Então, você precisa acionar o software, abrir um desenvolvimento, não sei o que, para ter o relatório. Vai travar a sua empresa e não vai funcionar. Aí que você vai acabar fazendo. Eu exporto para o Excel, tá para o Excel. Funciona. Mas assim, para você, se seu funcionário, se o seu time inteiro precisa daquela informação com aquele jeito, já quebrou de novo. Porque cada um vai ter que compilar o Excel, trabalhar, fazer análise. Vão esquecer, vão errar uma fórmula ali no meio e você vai ter informação ruim. Bacana. Então, você identificou no Enterprise Peer um diferencial que a Areco oferece. Legal. E complementando isso, a gente usa um pouco até campos. Então, tem algumas telas ou campo que a gente colocou alguns campos extras. Você criou campos novos lá. Telas inteiras novas, tabelas inteiras novas. Por alguma necessidade nossa que Perfeita. A gente entendeu que fazia sentido para a gente, talvez para outra empresa não. Acho isso muito legal. Ele foi criado com esse intuito mesmo, né? Já tive histórias muito positivas, né? E já tive casos onde o pessoal acaba fazendo verdadeiro Frankenstein, né? Certo? Aí o que eu acho que Por isso que eu acho legal cliente-fornecedor também ter uma porta de diálogo, né? E serem meio parceiros mesmo, né? Não pode se ver como... É que assim, quando você faz isso, ainda mais quando você fala em telas, tabelas e não sei o que, a gente tá entrando no espaço do desenvolvedor de software. Sim, você tá sendo... Não entrando no espaço literalmente, mas assim, você tá fazendo papel de desenvolvedor. Verdadeiro. Então, se você não tomar os cuidados que o desenvolvedor já toma, você vai fazer uns negócios que... Vou fazer um parênteses um pouco histórico, né? Mas assim, a gente começou esse conceito de dicionário de dados, do Enterprise Peer, né? Muito tempo atrás, com um cara que não chamava-se Enterprise Peer, chamava-se Peer, tá bom? E ele permitia muita coisa, né? E alguns lugares, sim, mexiam nisso, mas até demais permitia, então faziam uns Frankensteins assim, piores do que outras coisas, né? Mas a gente aprendeu, fizemos uma outra versão, que está aí, e vai continuar evoluindo, e ela foi criada com essa missão, sabe? Da empresa poder atender a sua necessidade proprietária
de forma mais ágil. Esse foi o primeiro conceito, né? De forma mais ágil, de forma integrada, ou seja, aquilo entra em direitos e autorizações, aquilo está no software, se há uma atualização do software, você não perde isso que você fez, certo? Mas o que você falou é verdade, ou seja, você pega lá um software com um monte de tabelas como a gente tem que ter um pouco de estudo para procurar uma solução legal. Aí, às vezes, para acelerar, é o intercâmbio entre as partes, nosso suporte, nossos analistas, e ter esse contato vai funcionar. Até tem muitas coisas que eu acabei fazendo que surgiu assim, depois de uma reunião, a gente discutiu alguma coisa, às vezes no bate-papo que a gente tem, surgiu uma coisa lá. Aí isso, aquilo, como funciona, o que você acha disso, não sei o quê. Ah, isso aí é interessante, mas não faz sentido Areco, né? Para Areco agora, ninguém nunca comentou disso. Olha, então vou fazer. E a Entendi. gente vai, às vezes. Recentemente, você também, por questões estratégicas do teu negócio, você fez outras unidades de negócio, automações sobre o mundo fiscal e de fretes e tal, e você trouxe outras empresas fornecedoras de soluções para a gente integrar tudo isso, né? E é uma das coisas que a gente acha legal, né? Até dentro da empresa eu comento pro meu time, né? Eles perguntam se eu amo customizar software, né? Se eu adoro ficar particularizando para todos os clientes. Eu digo, não, eu não amo particularizar software, mas eu amo ter uma ferramenta que permite que a empresa particularize para que ela possa potencializar o negócio dela. Esse é o meu diferencial como provedor de software. Porque o simples ato de eu fazer uma nota fiscal eletrônica já tem alta complexidade, né? Aí eu diria, a gente faz nota fiscal eletrônica? Faz. O que tem de legal? A automação de natureza de operação do nosso software eu reputo como muito legal? Reputo, bacana, então é um diferencial. Mas uma vez feito, está lá feito, né? Mas e o que é diferencial do teu negócio? É aqui? Não, né? Então, por isso Enterprise Peer, por isso essa troca de conhecimento para fazer essas construções. Falando da empresa, assim, a customização é uma faca de dois gumes, né? Ela, principalmente no processo de implantação, né? Quando você está rodando, tem alguma necessidade, é uma coisa. Mas quando você fala, vou implantar um software, preciso de customização disso, daquilo. É uma coisa muito complicada, porque você impacta em tempo, risco do projeto e tudo mais. Pode ser que não funcione como você imaginou, todas essas coisas. Mas pelo outro lado, cada empresa tem sua particularidade, tem seu diferencial. Você perder esse seu diferencial por conta que o software não permite, é uma coisa que, como empresa, você não pode permitir que isso aconteça. Então, já tive avaliações de software, até depois já estava com a Areco, a gente recebe, não tem como, né? Faz parte do nosso trabalho, a gente tem que avaliar. E o avaliou, discutiu alguma coisa e falou, isso daqui não tem como fazer. Sim, não tem. Não tem. Não é inviável, não sei o quê. Tá bom, muito obrigado, vai embora. Entendeu? Que a gente continua conversando, porque para a Fiolux, esse recurso é fundamental. Sem isso, a gente não trabalha. É o nosso diferencial. Eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão da minha empresa. Então, aí eu acho que a customização é necessária, né? O que a gente percebe no nosso desenvolvimento, e que a gente fez dentro do Enterprise Peer e no Areco RP, todas aquelas coisas estruturadas, né? Como é a contabilidade, como é o mundo de comunicações com o governo, com os bancos, né? Não tem muito o que inventar moda aí, né? É isso. Onde a gente percebe que tem muitas particularizações e faz sentido ter, né? É no mundo comercial, as regras comerciais mudam muito, o que gera a palavra veio dicotomia, não sei se está muito complicada a palavra, né? Mas gera dicotomia de que, ao mesmo tempo que a empresa quer controle para garantir seus processos, para garantir que é uma venda bem feita, que não vai ferir a margem de contribuição, os preços estão certos, etc., ela também quer, não, mas nesse caso tem que passar, né? Não pode, então. Esse é um pouco do mundo comercial. E às vezes na engenharia, na produção, tem sim aí já muito ligada àquele ramo de negócio, aquela atividade, ou algo que a própria empresa tem culturalmente, ela tem ali como diferencial. Esses são dois lugares que a gente mais vê, até a nossa empresa, o nosso cliente sempre
fazendo algo aí. Mas tem algo mais aí que você queira colocar sobre esse tema? Eu acho que é bem essa linha aí mesmo, né? Você fala fiscal, financeiro, contabilidade. Na contabilidade tem as regras de integração ali, que mudam um pouquinho de uma empresa para outra, mas também não é uma grande revolução. Isso eu acho que é uma coisa que na área econômica você consegue fazer o que você quiser, até o que não deve, se quiser, até o que você não deve. Você chamou um debate, a gente tem algumas coisas no escritório que a gente considera diferenciais, a gente acha legal. A automação de natureza de operação acho muito legal. Conversão de unidades de medidas a gente acha muito legal. A gente tem uma ferramenta que vocês não usam, não sei se se aplica, talvez não, que é o construtor de produtos, também é muito legal. Tem algumas outras coisas no software, né? Aí a gente percebe, pô, é legal, é poderoso, o cara faz o que ele quer, mesmo integrações contábeis, né? Mas a gente percebe que às vezes não são tantas pessoas que sabem usar essa flexibilidade, né? Então, Aí eu vejo que tem muito também o papel da implantação, né? Dos consultores, não, talvez não só no momento da implantação, mas até posteriormente, você, né, ter essa flexibilidade para o consultor dentro da empresa usar, mesmo que a empresa não utilize, né? Contratar essa consultoria para ele usar, você já ganha agilidade, você já ganha todos esses pontos. Não tem que mudar para o desenvolvedor, esperar a versão, esperar a atualização de dicionário, de banco de dados, etc. Você já ganha muita flexibilidade. É um meio termo, né? Você tem a flexibilidade quase do usuário, mas com um olhar de alguém técnico que conhece o sistema e sabe os impactos daquilo que ele está fazendo. Eu sei que a gente tem uma proximidade, estou falando Matheus e Álvaro, tá? Ou seja, você tem meu celular, eu tenho teu celular e tal. Isso eu não vou dizer que se reproduz a 100% de todos os clientes, sim, mas alguns tem sim. Não é viável de outro jeito. Não tem tanta escala, só isso, vai. Mas é um diferencial. A minha pergunta é, você vê algo diferente em ter esse acesso? Eu sei que não é só comigo, eu sei que você acessa os construtores, os desenvolvedores, a turma de suporte, tem canais, a empresa se preocupa em deixar canais de comunicação abertos, isso é para todo mundo, não é só a gente, tá bom? Então a pergunta é, você vê um diferencial nessa comunicação? Sem dúvida, sim. Isso vale para o software, vale com outros fornecedores que a gente tem acesso. Muitas vezes você tem acesso ao suporte, tá bom, beleza, o suporte resolve. Até um ponto, com uma certa agilidade, tem limite, são pessoas, né? Sim. A gente sabe disso. Às vezes, por um problema que necessita escalar rápido o suficiente, não consegue escalar rápido o suficiente, né? E às vezes são coisas mais técnicas, ainda mais no meu caso, que mexo mais, que pulso mais, que... Às vezes tem alguma coisa ali que eu vejo que falo, putz, esse daqui, ali, que tabela que isso usa, da onde ele puxa essa informação. E para eu chegar no suporte e perguntar isso, não vai voltar uma resposta. Vai demorar muito. Você já pesquisou mais do que o cara está te respondendo lá, você quer ir direto no desenvolvedor, né? Exatamente, às vezes é necessário. E alguns projetos que a gente vem desenvolvendo, né, até semana passada a gente estava discutindo, são coisas um pouco mais macro, que envolvem eu mandar isso com uma requisição de desenvolvimento, como faria com outros fornecedores talvez, é um negócio que assim, não vai para frente. Entendi. A gente está desenvolvendo novas telas, novos fluxos de trabalho, não é uma coisa que uma requisição de desenvolvimento vai resolver. Me diz uma coisa, eu sei que você já conhece Areco, eu sei que a gente já falou aqui da importância de gestão, né? O software ERP é um monte de processo embutido dentro dele? É. Mas e aí, como é que eu caso a disciplina disso com efetivamente rodar dentro da empresa? E eu sei que isso não é missão só da minha empresa. Adoraria que eu tivesse essa bola de cristal, esse poder, mas não tenho, né? Eu dependo das pessoas da outra empresa, dos gestores, de pessoas comprometidas, com resiliência, porque as coisas nem sempre saem assim, next. É que nem página, website, né? Todo mundo, não, que legal, olha, tem aqui, tem isso, é só next, pega um template e tal.
Aí você fala, mas não gostei, eu quero mudar um pouquinho isso. Aí você entrou no mundo do CSS, HTML, aí você descobre que um pouquinho isso é 3 meses brigando com aquilo que você achou que era mais bonitinho. Então é tecnologia, então tem essas coisas. Eu sei que está se evoluindo, tá bom? Mas a minha pergunta basicamente é, como é que você vê isso de casar esse monte de processo, fazer com que eles aconteçam dentro da empresa, vender isso para quem executa, vender para quem está para cima? É um trabalho político, né? Não só político, assim, eu vejo que é um dos maiores desafios de um gestor. Acho que como gestor você tem dois desafios. Manter as pessoas motivadas e manter os processos rodando. Então, o RP tem uma relação muito direta com os seus processos, porque principalmente de processos administrativos, sei lá, aí vai de empresa para empresa, né, como que tá, mas falando da nossa um pouco, eu vejo que 70 a 80% dos nossos processos administrativos ocorrem dentro do RP. Isso, por si só, traz uma grande maturidade para o processo. Porque o RP tem etapas, tem telas, tem campos. Então, se você não preencher aquele campo naquela tela, você não pode ir para frente. Isso força, no primeiro momento, aquilo parece encheção de saco. Você fala, não, preciso botar esse monte de coisa, para que tudo isso, não sei o que lá. E às vezes até é. Então, eu brinco muito com o pessoal com formulário de inscrição, sei lá, você vai para um hotel, para algum lugar, você tem aqueles formulários, a pessoa fala, você fez só um nome e assina embaixo. Despreza tudo, né? Eu sou da opinião, se não precisa do campo, largue, não tem o campo. Então, o formulário tem que ser preenchido por completo. Então, isso vale para o sistema, para as telas, né? Então, às vezes tem campos ali que, provavelmente você fala, mas para que isso? Deixa para lá. Mas provavelmente aquele campo é importante para alguém. Então alguém precisa da informação daquele campo. Então se você largar em vazio, então, sei lá, você vai colocar um pedido, você não se preocupa com o endereço de entrega. A hora que bater lá na logística, ela vai devolver. Qual que é o endereço que eu tenho que entregar isso? Ou, e assim por diante. Sei lá, não quero colocar o CNPJ do cliente, põe o nome do cliente, mas como que eu tiro uma nota depois? A missão do RP é fazer uma vez e fazer bem feito. Mas é uma vez, não são pessoas fazendo cada uma seus repetidamente, às vezes. Dentro do Lean Office, né, o conceito do Lean Manufacturing voltado para escritório, é utilizado muito uma métrica que a gente chama de completo e correto. Então, né, num processo administrativo, você divide em várias etapas, né? Cada etapa você mede quanta % das operações passa para a próxima etapa com todas as informações necessárias e com todas as informações corretas. Aí ninguém precisa perguntar mais nada para a parte de trás, né? Exatamente. Então é aquele fluxo que vai perfeito, né? Vem a informação, outro problema e acaba. Em análise, isso é uma estatística meio geral aí, é comum que o índice de completo correto total de um processo administrativo fique abaixo de 0,1%. Ou seja, a cada 1.000 operações, uma finaliza completo e correto sem ninguém ter que voltar e perguntar. Essa é uma estatística comum. Então... Tá bom, então você está me dizendo que nós somos grandes guerreiros aí contra essa estatística, né? Que de forma geral, para pra pensar no seu processo aí, qualquer um, né, quem tá ouvindo aí, seu processo. Quantas vezes você pergunta pro cara que mandou alguma coisa? Sim. Dos 10 casos que você recebe, você pergunta de 5, de 4, de 7, de 9. Agora imagine uma pessoa faz para outra. E tem um hábito cultural aí também que eu percebo, né? Em muitas empresas, às vezes a gente vai com software, né? Tem diminuído, não vou negar. Ou seja, o mundo está mudando, a gente já está há muitos anos no mercado, também décadas, né? Mas eu me lembro de coisas do tipo, não, você tem que imprimir 5 vias de um documento, você tem que imprimir... Aí eu questionava, falei, mas para que você precisa imprimir? Você já está aqui, já está dentro do banco de dados, já está na tela, já está nos alertas, você não precisa dessa conferência material, vai? Mas às vezes você não consegue quebrar algumas barreiras culturais, né?
ou lugares que eu já vi também com os pedidos sendo aprovados na base das assinaturas, você fala, mas já está no software, o software já está fazendo todas as checagens para os humanos não fazerem. Você só vai sobrar o que tem problema. Ao invés de você olhar para 1000 pedidos, você vai olhar para, sei lá, uma centena de pedidos aí que precisa de alerta, o resto foi, já era, né? E aí eu percebo que realmente é uma briga cultural sempre, mas está mudando, mudando. Se a gente pegar o XML, antes do XML, antes do evento da nota fiscal eletrônica, eu me lembro dos debates com o cliente por causa de nota fiscal SUFRAMA. Cada um queria fazer um cálculo um pouco diferente, né? E todos aparentemente válidos, né? Hoje tempo de Agora falas. acabou, é assim, ponto, não tem mais debate. Opa, layout de notas também era uma briga, layout de notas já não é mais uma briga, layout de notas. Então, acho que até esses processos também vão evoluindo. Mas, voltando ainda à pergunta, que eu acho que a gente ficou inconclusivo, né? Você falou que é difícil, realmente, esse de fazer com que os funcionários mantenham a disciplina e a ação e todo mundo respeite que essa disciplina é importante para garantir integridade, processos repetitivos e tal. O que você acha que falta para isso acontecer? Falta algo mais? É mais tecnologia ainda ou é um sonho? Então, eu acho que ele passa por alguns pontos. Primeiro, tem a questão da customização. Eu acho aí que a gente estava falando um pouquinho antes. Por mais que, mesmo no que a gente falou financeiro, que são setores bem estruturados, bem padrão, né, entre empresas, cada empresa tem um pouco o seu processo. E, às vezes, ele é interessante você adaptar um padrão, né, que normalmente o PRP é um fornecedor que traz um padrão de processo. E, às vezes, não, pode ser o diferencial da sua empresa esse seu processo. Então, quando você pega um padrão ou tem bem customizado o seu processo ali dentro do RP, né, bem aderente, isso facilita muito porque sem cumprir aquelas etapas, o processo não flui. Então, você obriga os colaboradores a fazer o processo certo. Correto? Completo correto. Se ele fazer completo correto, ele não consegue ir para a próxima página, Sim. dar o próximo, mandar aquilo lá, e aquilo fica na mesa dele. Não vai o registro para o banco, não vai... isso aí. Exatamente. Não vai aparecer no relatório, né? Então, eu acho que isso é uma grande ferramenta na aliar esse ponto. Você tira essa personalidade. Não depende da pessoa preencher aquele banco, aquele campo ou não. Ela não consegue deixar aquele campo em branco. Pelo outro lado, tem o que eu comentei, né? A dificuldade, porque isso gera um certo engessamento. Tem que preencher aquele formulário com todos aqueles campos, você não anda para frente. Então, por exemplo, já aconteceu. Tem uma negociação com o cliente, eu preciso entregar esse pedido amanhã, não sei o que lá, mas eu não tenho todas as informações dele, o endereço você vai mandar amanhã, não sei o quê. Mas você precisa mandar isso para frente, porque senão não produz, não agiliza, a expedição não monta. Isso é complexo. Você fala, se eu não tenho endereço, como é que eu garanto que o meu cálculo de imposto está certo para mandar a proposta para o cara? O ovo e a galinha é sempre um dilema, né? Então, até, né, aí o endereço foi um exemplo, pode ser outras coisas que realmente não impactem, né? Mas você tem esse conflito. Às vezes você precisa de um pouco de agilidade, passar por cima do processo. Às vezes é necessário numa empresa você passar por cima de algum processo e ele te trava. Então é esse balanceamento que... mas se ele trava e pelo menos isso sobe para alguém que tem um poder de decisão consciente, faz sentido, né? O ruim é se deixar aberto para tomar as decisões que podem prejudicar o negócio, né? Sim. E tem vezes que não tem jeito, assim, você meio que esquece aquele pedido, aquele caso, você esquece um pouco o sistema, você pega na mão, vai no papel, você como gestor responsável por aquela coisa, você vai acompanhando etapa a etapa, pelo plano, para garantir que aconteça. É uma exceção. É uma exceção, exatamente. Até não faz sentido você procedimentar a exceção. Você vai gastar um esforço desnecessário e até vai deixar de ser uma exceção, né? Que abre outros riscos. Já teve casos em reuniões, alguns clientes grandes, né? Debate.
clientes com processos grandes, eu me lembro de debates complexos e tal, até que de repente fala, mas peraí, mas quantas vezes por ano acontece essa operação? Aí você descobre que é 4, 5 vezes, eu falo, meu Deus, só que a gente já gastou dinheiro em reunião aí. Trata no papel mesmo e dá um jeito de pôr pra dentro. Entendi. Ok, você considera o software dentro da tua empresa hoje contábil, financeiro, estoques, comercial, compras e outras coisas? Você considera que está tudo bem integrado, está tudo respondendo adequadamente lá ou sempre tem espaço para mais? Sempre tem espaço pra... Sempre tem espaço pra... Sim. A gente cresceu muito como empresa, né? Então, nos últimos 2, 3 anos, a Tuts passou de uma pequena empresa para uma média empresa. Tá nesse final desse processo, talvez, ali. Então, mudou muito os nossos processos, mudou muito as nossas dinâmicas. E a gente não atualizou tudo isso só. Então, tem parametrizações, tem coisas que estão inadequadas para nossa realidade. Isso Tem. reflete. Então, o que você está me dizendo é que faz sentido uma espécie de reciclagem, overview, para... E eu acho que isso é meio necessário. contínuo, para falar a verdade, né? Necessário. Até assim, que empresa que tem um planejamento estratégico que você faz uma vez e vai para os próximos 10 anos? Não existe, você faz todo ano. Alinhamento, meta para os setores, etc. É todo mês. Você quer configurar o software uma vez e 10 anos depois falar que ele continua sendo bom? Não vai acontecer. A Nokia era uma madeireira, né? Não sabia. Quando ela nasceu, ela era uma madeireira, virou Nokia e quebrou. Eu nem sei o que ela faz hoje, né? Mas deve fazer alguma Ela coisa. faz alguma coisa. A BlackBerry parece que agora é cybersecurity, o forte dos caras, né? Como é que você vai falar? Aquele Tá mesmo bom. negócio eterno parado? Não Não, vai. A vai. administração é dinâmica, então essa interação de pessoas e ferramentas vai continuamente acontecer e é saudável. Essa é a É parte o legal. exemplo que você falou, né? A Nokia era madeireira, virou fabricante de celular. Você quer usar o mesmo sistema? No mínimo, você tem que reprogramar tudo, remontar todos os processos, reimplantar tudo. Então, eu vejo, sim, uma necessidade contínua, né? De atualização. Ô, Matheus, me diz uma coisa. Eu sei que a minha empresa também está aí no mundo da tecnologia, a gente já passou por um monte de linguagens, e muda banco de dados, e muda um monte de coisa e tal. E a gente está vendo inteligência artificial, sensores e por aí vai, microserviços, e vão mudando todas as coisas aí. Sim. A minha pergunta para você é, o que você, como gestor de uma empresa, qual a tua expectativa como empresa provedora de software como a minha tenha frente a todas essas inovações tecnológicas e o quanto isso é fato concreto ou é relevante, não é relevante, o quanto isso deve se mesclar, sim, qual a tua expectativa nisso? Vamos jogar um pouco de futurologia aqui na mesa. Perfeito. Eu acho que assim, a tecnologia, primeiro, é um assunto está muito em alta, né? Se fala em inteligência artificial, é a moda do momento, né? Não entendo muito nisso, né? Nessa discussão. Um pensamento que me veio aqui, mas deixa para outro momento. O que eu vejo assim, as empresas, elas têm que se reinventar. Tem que incorporar o máximo possível dessas tecnologias. Tudo que vem é positivo. E a gente tem que avaliar, ver se faz sentido para cada empresa, mas incorporar. As tecnologias como inteligência artificial, mesmo as questões, essas outras que você comentou, etc., tudo isso são possibilidades para a empresa ganhar eficiência. Ou eficiência, ou oferecer serviços melhores para os nossos clientes. Nós estamos numa era muito de serviço, né? Então, mesmo como indústria, você não vende produto, você vende cliente satisfeito. É muito Assim como a diferente, gente, é isso assim aí. como você. É isso aí. É muito diferente você vender um produto e vender um cliente satisfeito. Então, o que a gente precisa, né? Que venha do nosso desenvolvedor de software, nosso IB, etc. A gente precisa que novas tecnologias, novos recursos sejam incorporados. Tanto na parte de eficiência, quanto na parte de novos negócios e essas questões. Então,
Uma tecnologia, por exemplo, que está muito em alta, que as indústrias estão começando a embarcar, é a questão de e-commerce. Sim, a gente fala e-commerce, né? Já está aí faz muito tempo, mas olha para as indústrias que vendem no e-commerce, são muito poucas. Então, eu acho que é uma tecnologia que as indústrias têm que usar mais. Os distribuidores também, todo mundo aí que mexe com o comércio, esse autosserviço aí tem um pouquinho. Aí o pessoal de comercial vai falar que não, mas tem um papel do vendedor ali e tudo mais. E tem mesmo. Mas como a gente conciliar isso ali, tem oportunidade. Que às vezes o vendedor, ele te dá uma coisa melhor, mas ele pode até parecer o cliente. Você tem que pesar ali cada relação, como que isso funciona. Mas principalmente na esfera de eficiência ali, tem coisas que o humano não foi feito para fazer. A gente tem que ser sincero. O humano não foi feito para fazer conta. O computador foi feito para fazer conta. Literalmente, para que ele foi inventado, é para fazer conta. Então, tem tarefas que a gente vê humanos fazendo, fechando extrato, comparando valores. Dentro de PCP, eu atuo muito no PCP, né? Então, avaliando carga máquina, coisas assim. O humano não foi feito para fazer aquilo. O que a gente tem uma dificuldade muito grande é conseguir colocar dentro do computador todas as informações que a gente tem na cabeça. Até porque, como o computador vai fazer conta e não ter impressão, ele não trabalha com impressões, ele tem certeza. Então ele precisa de muito dado, né? A gente certeza usa muito... certa ou errada, mas ele tem certeza. Ou é 1 ou é 2, não pode ser mais ou menos... Cara, você colocou um monte de assuntos aqui que tem a ver com a trajetória da Areco, né? Então, você pegar o release notes nosso, né? O que você vê? Você vê coisas nossas, coisas que vêm de clientes e coisas que são obrigações que tem que fazer, porque o governo ajuda a contribuir com a ociosidade dos profissionais. Eu estou fazendo piada mesmo, né? Eles roubam um monte de coisa produtiva para cuidar de imposto, mas tudo bem, esse é um debate polêmico aqui. Mas a gente sim, por exemplo, você falou de e-commerce, né? A gente tem o Areco Hub que faz uma integração. Eu sei que vocês usam essa ferramenta de integração com o software de vocês, porque vocês já foram um pouco na frente buscando essa venda diferenciada. Quando eu falo do construtor de produtos, né? A gente tem uma API do construtor de produtos, então a gente consegue usar vendas de coisas sob medida, disparando a API que já constrói tudo e devolve. E eu sei que realmente é verdade, são poucos clientes da indústria, que é a maior parte que a gente atua, né, que tem com esse foco, essa pegada do não, temos que ir para o e-commerce e a disciplina que exige por trás disso daí. A gente pesquisa diversas tecnologias, né, então outros bancos de dados, né, como é que você garante alta disponibilidade, como é que você migra um software, todo o RP, todo... É mastodôntico, tá bom? Começa com o banco de dados, né? Ou seja, o banco de dados é mastodôntico. Oi? É o banco de dados. Inteiro, num lugar só. Ele está gravado aonde? Né? Você consegue ter vários computadores ali e tal, mas ele está gravado. Não sei o que lá. Mas é um mastodonte que está no lugar. Né? Como é que você leva um mastodonte desse para o mundo do microserviços? Né? Você consegue? Algumas coisas assim, a gente já está investindo já faz anos em todos esses estudos. Né? A gente utiliza testes unitários dentro, exatamente, para poder ter certeza que aquele escopo continua sendo atendido. Você começa a ter vários desenvolvedores mexendo, como é que você garante a integridade daquele todo lá? Né? Não é mais o Michelangelo, só ele com o martelinho e o formãozinho lá. Com o desenvolvedor só já é difícil. Verdadeiro, né? Então, sim, e a gente percebe essas tecnologias sendo embarcadas, né? E a gente começando É uma mudança de cabeça, para falar a verdade, no time inteiro, na empresa, né? E a gente tem essa pressão toda, você falou da moda, né? Que é um pouco de... Sempre tem que vir algo disruptivo, algo tal. Só que se você falar algo disruptivo, mas no fundo a gente está falando de contabilidade, né? Débito e crédito, os controles
continuam lá e continuam tendo que existir. O que a gente está fazendo é cada vez automatizando mais isso, cada vez menos os humanos estão lidando em como é que eu lanço isso, como é que eu decido isso, já está pré-decidido, né? Então eu vejo isso como uma evolução contínua e você vai incorporando outras tecnologias, né? Então, na produção, a gente tem alguns poucos clientes que usam IHM, a gente tem umas tabelinhas com API para ficar pegando as informações que vêm do IHM, vai entulhando lá, só que alguém tem que parametrizar o que quer dizer o sensor tal, o que quer dizer o sensor tal, o que vai indicar que é para fazer um apontamento automático ou não. Aí volta de novo para a interação, né? Esse já é um negócio meio difícil de você sozinho ir lá no KB, mas isso fazer é possível. Mas é mais ou menos quando você fala em um programador sozinho, sem nada, pega tudo com uma linguagem tem para oferecer e tal. É uma interação entre pessoas, entre treinamentos e demandas. E as demandas acontecem, aí você começa a buscar porque aquela demanda está te doendo ali. E aí você vai achando, vai conhecendo. Esse é um tipo de exploração, né? Acho que é como a gente vai galgando conhecimento e resolvendo, né? Ó, me passaram aqui uma mensagem, né? O ponto. Passaram uma mensagem aqui. Aí é uma mensagem que a gente há muito tempo no escritório debate, às vezes a gente brinca, tira sarro, mas ela é séria, né? No fundo, tudo isso que a gente está falando de software e tal, tudo aquilo que pode ser automatizado, removido, como você falou, as contas para o software. Autonatop, nota, conversão de 10 minutos, é o software, o pessoal esquece isso daí, né? Ok. Mas ele tem uma interface ali. Aí é a nossa preocupação. Como é que essa interface pode ficar cada vez mais clean, mais fácil? E a gente escuta muita gente falar, não, a interface do software de vocês é clean, é fácil, é intuitiva e tal. Mas sempre vai continuar isso. Quando a gente vê um desafio de interface grande para sistemas RP, quando a gente pega telas pequenas, né? Como é que você vai pegar dados muito complexos, por exemplo, um cadastro de um funcionário, são campos para caramba, né? Por conta da legislação, aquela coisa toda, é muito campo. Como é que você vai fazer quero fazer aqui um cadastro. Então, aí pode sim surgir coisas muito criativas que vão depender de mais softwares em outros lugares, né? Por exemplo, o Areco CNPJ, que até é uma ideia que você que lançou para gente, tá certo? Ele é o quê? Você dá o CNPJ e cataloga tudo no software. Isso já existe, a gente já usa isso no software, mas se tornou mais um bracinho de produto nosso lá. Em breve você vai estar vendo ele no website aí. A pergunta é, você considera as nossas interfaces user-friendly? Assim, é muito difícil comparar, né? Até porque eu tenho pouca experiência com outros RPs. Primeiro, eu acho que a interface é uma coisa muito importante. Acho que isso vale entrar um pouquinho nisso. Como a gente estava falando um pouco antes, né? A gente estava falando de usuários, de motivação do usuário, não sei o quê. O usuário, um colaborador, né? Ele quer executar aquela atividade. Ele não sabe e não deve se preocupar com como o software funciona, o que ele faz por trás. Que ele precisa carregar isso, que ele precisa daquilo. É uma coisa alheia ao trabalho dele. Então, o que ele quer e o que ele espera? Que ele clique ali, aparece a tela que ele precisa, com o campo que ele precisa, ele põe o dado, ele dá ok e aparece o próximo, e o negócio vai fluindo. Aí precisa de uma informação, ele clica, a informação aparece instantaneamente. Então aí você tem um desafio muito grande. Porque você tem um lado contínuo. As tecnologias estão evoluindo, né? Então você tem cada vez mais tecnologias disponíveis para tratar essas dificuldades. Mas você precisa ter uma interface que seja rápida, responsiva, flexível, porque como você comentou um pouquinho das telas, né? Mesmo que não seja para telas pequenas igual celular, mas você tem tela gigante, tela média, tela comprida, fina e comprida, tela quadrada, cada um tem um monitor, né? Então essa interface tem que funcionar em todas essas telas. Ela precisa ser esteticamente agradável, porque o ser humano gosta das coisas bonitinhas, senão aquilo é sofrido. Mas principalmente ela tem que ser fácil de usar. Esse eu acho que é o ponto mais importante de todos eles.
E fácil de usar, passo rápido. Então ele não pode travar, enroscar, dar erro. Mas você comentou um ponto agora que tem muito a ver com o processo de implantação e com a interação durante o processo de implantação. Porque se você faz direito e autorizações bem feitos, quando você coloca só o que o cara realmente precisa ver e acessar, se você tem o cuidado de ter um workflow, um processo do que ele realmente tem que fazer, e você dá uma instrução de trabalho clara para aquele cara e tal, você cortou um percentual gigantesco de problemas, porque você tornou tudo aquilo mais direto, objetivo, alguém já... Na verdade, aquilo foi pensado e mastigado antes, está pronto ali para ele seguir o barco. Mas é muito importante, realmente, que isso aconteça. A gente vê em alguns lugares, às vezes, infelizmente, o pessoal vai lá e coloca todo mundo como administrador, com acesso a tudo e tal. Aí fica complexo, fica opções demais na tela, relatório demais na tela. Aí o cara, é difícil. É claro que é difícil, você tem que ficar pensando qual que você quer, né? Mas se alguém tivesse sido mais bonzinho e fechado o escopo para você, aí sim, você aí, ia falar, super simples, isso daqui é. Aí é uma coisa que, por exemplo, as telas, né, favoritar as telas para ficar no acesso rápido, ajuda muito. Isso. As interfaces, tudo mais. E tem muita coisa que vai surgir ainda, né? O que eu percebo acontecendo? Mais ou menos aquela coisa que eu falei. Existem coisas estruturais que eu acho que vão continuar existindo. Entendeu? A contabilidade vai continuar existindo. Banco de dados relacional vai continuar existindo. Entendeu? Sistema operacional vai continuar existindo. Sistema operacional. Então, são camadas de tecnologia que vão somando, né? Se você pegar um modem, como era configurar um modem, sei lá quanto tempo atrás, aí, não sei dizer tempo, cara, um caos, não, tecnologia. Agora não, você espeta lá, é aquele negócio que é complexo, tá rolando, entendeu? E é o que vai acontecer com tudo e tá acontecendo, assim, tá bom? E Areco continua aí eu acho que continuamente nessa aí de... Eu como, né, diretor de TI aí, entre outras coisas, né, uma coisa que a gente vê muito, que eu acho que vai na linha de interface, resumiria a seguinte frase: a melhor interface é não ter interface. Então, se a gente conseguir acabar com as interfaces, né? A informação que vem, não sei de onde, já vem sozinha, vai sozinha, É por aí que a gente acredita que essas telas grandes em lugares pequenos vai se resolver, né? E recentemente, num cliente, também sem citar nomes, a gente tem um processo onde eles têm um números específicos dos clientes que são colocados lá, né? Aí eu resolvi fazer a pergunta fatal, né? Se realmente escolhem ou simplesmente dão um ok e deixam o sistema fazer sozinho? Então tira, já está feito, né? Então são essas coisas que vêm de cultura, né? Fala, não, mas o humano escolhe, porque acontece do humano interagir. Aí você vai ver na prática, você fala, não, mas não está interagindo, está dando... A gente brinca de chamar de clicador compulsivo, né? Apareceu a tela, clica, nem a mensagem, né? Tá, então não mostra mais a mensagem, entendeu? Desaparece o clique, né? Até um pouco, né? O trabalho que a gente estava desenvolvendo, que a gente estava discutindo semana passada, né? Que é justamente pegar aquela interface que você clica lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes até sair, concluir o processo e esquece tudo aquilo, pega um CSV, joga pra dentro e sai tudo pronto. É uma interface muito melhor. E às vezes menos sujeita a erro, né? Às vezes não. E é fácil você angariar pessoas para defender os projetos? Nunca é fácil, assim. As pessoas... Não é quando você fala de TI, né? Ninguém entende como é feito. Poucas pessoas entendem o que tem por trás ali. Então, as pessoas falam, quero que seja assim, assim, assado. Amanhã tá pronto? Quando você começa a entender todas as variáveis de negócio, as necessidades, como aquilo tudo funciona por trás, só para você formatar aquilo, é muito complicado. Então, é muito comum eu vi já o processo que alguém chegou, esse processo aqui vamos automatizar.
Você começa a perguntar, mas e isso? Como que foi? Mostra aí pra mim. Ah, faça isso, explica aqui. Tá, mas como você sabe que aqui você põe 10 ou 20 ou 30? Ah, não, é que se for isso é 10, se for aquilo é 20, se for aquilo é 30. Tá. E esse daqui? Ah, esse daqui eu pergunto pro fulano que número tem que pôr. Aí você começa a entrar e fala que não é só automatizar, você tem que entender, modelar todo mundo. E às vezes mudar processos. E muitas vezes mudar E às processo. vezes mudar processos. Muitas vezes mudar processo. O que eu percebo que é o trabalho mais bacana da gestão com tecnologia é essa interação para tomada de decisões, né? Dentro do meu time na implantação, algo que eu sei que existe um risco no que eu estou falando aqui, tá bom? Existe um risco no sentido de que eu digo para a turma o seguinte: quem conhece a nossa ferramenta muito mais do que outros somos nós, estamos dentro da nossa empresa, certo? Você ensinar os nossos usuários, nossos clientes sobre como é que é a operação deles, como é que eles vão interagir e tal, claro, tá tudo certo. Mas por que eu vou investir, às vezes, num treinamento extenso sobre parâmetros do manager, sobre como configura, às vezes até uma automatização de natureza da operação, começando na de medida e outras tabelas lá, e outras regras do sistema, por exemplo, integração contábil, né? A gente já viu automação de natureza de operação de integrações contábeis em alguns lugares, quando a gente chega lá, você vai ver a automação, tem lá 1.000 e não sei quantas automações de natureza de operação. Aí eu falo, é só o número, eu falo, tá errado. Não, mas é que... Não, tá errado. Desculpa, alguma lógica aqui furou e vocês estão fazendo... Cada caso. Não rola. E eu já vi isso em integração contábil também. Aí eu falo, cara, é mais barato, apaga tudo isso e você vai fazer 30, 40 regras e acabou o assunto, né? E fica muito mais dinâmico, por quê? Porque coisas novas estão acontecendo, já foram pensadas para se resolver dinamicamente. Do outro jeito, para cada caso você vai estar travado, né? Isso é uma coisa muito difícil. Você generalizar os conceitos, os processos, os casos, você conseguir pensar, não, o caso base é esse, aí abre essa árvorezinha, aqui abre essa árvore, dividir isso. Você tem um esforço de planejamento muito grande. E o brasileiro tem essa questão, ele não quer muito planejar, isso é cultural, é estudado. A gente não gosta de planejar, ele gosta de fazer. Então pega um caso, faz. Ah, você apareceu outro caso. Quando aparecer, eu vejo. E cai isso que você falou, cada caso tá lá. Cada caso. E aí fica tudo meio travado. Então, quando eu disse que é uma responsabilidade que a gente puxa, porque a gente, durante o processo de levantamento de aderência, eu peço para o meu time, cara, a gente conhece. Deixa pronto isso daqui. Você vai reduzir gigantescamente. E vai andar. Automatização na top é um modo que eu já mandei apagar tudo isso. Já. Porque começa a entrar no dia a dia. Ah, não, tem essa particularidade, tem aquela particularidade. Põe mais isso, põe mais aquilo. A hora que você vê, você tem 10 regras que fazem a mesma coisa. Isso mesmo. E aí para auditar alguma coisa, começa a ficar mais difícil também. O pior, entrou um caso quase igual, mas um pouco. Um caso típico que eu tive era na integração contábil. Começaram a fazer regras de integração contábil por na top. Por natureza de operação. Doeu. Desculpa, mas doeu. Tem o campo lá, você pode usar. Sim, quando precisa. E último caso. Aí, mudou agora. Mudamos. A gente mudou de lucro presumido para lucro real. A gente quer fazer todas as tops. Porque não é mais 15 copinhos de um jeito do outro. Pronto, aquelas regras lá já furou, já tá integrando tudo errado de novo. E a mesma coisa eu já vi a automação de Natop para produto. Também. Produto para... Mas isso que a gente está falando aqui, será que não é uma visão muito de quem está no mundo da tecnologia, do TI? Para a gente isso é claro como a luz do dia, tá bom? Mas eu percebo... nem sempre isso é simples de transmitir ou para outros profissionais que não são da área. Não sei se a gente, por ter uma visão muito de banco de dados, de registro e tal, acha isso mais claro ou não. Não sei falar. Eu sei que realmente no dia a dia é complicado.
Mas eu acho que vai muito que eu volto no ponto, o planejamento. Você sai fazendo sem planejamento e você acaba caindo nessas coisas. Você parar, planejar e pensar, e se isso, e se Então, aquilo. isso é igual a falar, com uma construção é legal, tem um arquiteto, tem um engenheiro, né, saber tudo o que vai acontecer, o que está previsto para aquela obra, onde vão ficar as máquinas, para saber que a elétrica tem que chegar ali, com escoamento de água, que etc, etc, tal. Agora eu tenho um plano, agora eu posso executar, né? Que é diferente de já estar tudo lá e sai arrebentando, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para ali, e sempre dá certo, né? Ou dá certo, mas fica mais caro no fim, tem mais Sim, problemas, fica sim, mais instável. sim. Então, esse caso do produto mesmo da top, você põe um produto lá e varia uma coisinha, você tem que criar um produto semelhante. O fiscal tem que ter a preocupação de cadastrar na top, senão na hora que você vai emitir a nota para o cliente que está ali esperando ver coletar a mercadoria, está na porta da sua empresa, você vai emitir a nota. Erro de na top. Deixa eu ligar para o fiscal para pedir para esse cadastrar na top. Não é para ser, já tinha que ter acontecido antes e tal. Você está usando o Hub lá, né? Não, vamos lá. Está usando o Receptor lá também? Sim. Não estou usando o ativo, eu estou usando ele passivo. Ah, tá bom. Por que não ativo? Porque A gente tá você usa em outro lugar. Eu uso em outro lugar. Tá bom, entendi. Não dá para ter dois lugares dá com pra ter dois certificado, lugares. a não ser que você faça 2 certificados diferentes. Interessante. Você gostou da ideia, né? Gostei da ideia. Tá vendo a importância de trocar informação entre cliente e fornecedor? Um banco de conhecimento online vivo. Isso é muito. Porque cada reunião que a gente tem, que a gente escuta, às vezes a gente vai bater papo, né? Você vai tomar café, ou começa, né? Vamos discutir o projeto. Daqui a pouco, sei lá quantas horas. Tá falando de outras coisas. E isso sai muita coisa. E é muito recurso, é muita coisa. Senão, todo dia, o tempo todo desenvolvendo coisas. E não é tudo que a gente fica sabendo. E dentro da empresa, você está no dia a dia fazendo um monte de coisa. Nós não somos o HAL do 2001 Odisseia no Espaço, onde está ligado tudo com tudo, conhecimento de tudo ao mesmo tempo. Não, é interação, processos, é isso mesmo. E mesmo assim, vocês mandam os links em notes e tudo mais, mas ninguém lê. Assim, eu me forço a ler de vez em quando, mas de vez em quando eu não consigo acompanhar. Aí você para na segunda página e para, né? Assim, eu leio. Esse daqui é interessante. Eu tiro um print e salvo. Esse aqui também. Acabou lá, sei lá, no release tem 4 coisas interessantes. Ficou para passeio para aqueles prints. Eu não vai ver aqueles prints. Se não está premente acontecendo, não vai. Muitas Né? coisas assim, fica ali. Aí alguém reclama de uma dificuldade, de um processo tá travando, alguma coisa assim. Opa, deixa eu ver o que eu marquei lá para ver se tem alguma coisa. Você vai pesquisar, você lembra, esse negócio que eu marquei faz um ano, que era interessante ver. É uma questão reclamando que tá ruim embora. Bem, pelo menos você tomou consciência que aquilo existe, num momento que apareceu, o cérebro foi lá resgatar e vamos usar, né? Bacana. Turma, a gente conversou aqui um tempo com o Matheus, foi muito bacana, foi bem descontraído, tá bom? Puxamos. A gente não foi nerd, tá bom? A gente podia ter sido mais. A gente foi comedido aqui, tá bom? Eu acho que eu vou ter que fazer um mais nerd um dia aqui. Vou ter que misturar os assuntos aqui. Esse é o objetivo do Areco Talks, tá bom? Agradeço muito a todos os que participaram aqui ajudando a gente na filmagem, meu time lá na empresa, sem eles nada disso estaria acontecendo, tá bom? São eles que sustentam o suporte, implantação, desenvolvimento, meu financeiro, meu RH, marketing, por aí vai. Uma empresa é feita disso, de gente, de oportunidades, de clientes e sim, é a satisfação de ter o produto rodando bem nos clientes, poder ter referências valiosas, tá bom? Que fazem a gente persistir, continuar, encarar as evoluções que estão aí, desafios, e quando a gente passa por eles é bem legal, tá bom? Agradeço, Matheus, pela tua participação e até o próximo. Turma, por favor, Matheus, fala um pouquinho aí. Agradeço aí, Álvaro, pelo convite, foi um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência, do que aprendi aí no dia a dia, né? Falar um pouquinho da nossa parceria, tudo, os resultados que vêm disso também, né? E como você agradecer meu time lá também, tá todo mundo
trabalhando, fazendo tudo que pode para conseguir fazer o melhor e entregar o resultado que os nossos clientes esperam também. Tchau, turminha. Valeu. Valeu.